Oi pessoal, a pedidos, resolvi gravar um outro vídeo agora dos bastidores da Disney de novo, só que são curiosidades um pouquinho diferentes do primeiro. Vocês gostaram do primeiro vídeo, eu tive um retorno bem bacana, então eu resolvi gravar um segundo com outras curiosidades, coisas diferentes. Então, a primeira, quando o Walt Disney ele projetou os parques, principalmente o Magic Kingdom, ele gostaria que o castelo tivesse uma altura determinada. Só que pelas leis lá de Orlando, ele tem um limite de altura, que nem aqui perto, quando é rota de aeroporto e tal, ele tem um limite de altura, lá é a mesma coisa. Como ele não podia ultrapassar o limite de altura, o que ele fez? Ele fez uma magiquinha, assim, pra gente não perder aquela grandiosidade do castelo, né? Então, o que acontece? O portão de entrada, ele fica num nível menor do que o castelo. Então, a rua de entrada, a Main Street, ela é uma avenida, uma rua ascendente, ela sobe. Então, quando você entra no parque, a sensação que dá é que você tem uma rua plana e que o castelo é enorme lá na frente. Mas, na verdade, o castelo está em um nível um pouquinho mais alto do que quando você entra, por isso aquela sensação de grandiosidade. Isso também ajuda, na opinião deles, porque na hora de ir embora, quando a gente já tá cansado, depois de andar 12, 14 quilômetros por dia, que é a média para quem vai para os parques da Disney e os da Universal também, essa rampa, vamos dizer assim, né, que é muito sutil a percepção dessa inclinação dela, mas a rampa descendo para ir embora para as catracas também ajuda, né, porque você tá cansado, então para baixo todo santo ajuda. Então essa é uma das curiosidades e você entrando também no parque para continuar com essa sensação de que o castelo é maior, que era um desejo muito grande de Walt Disney, e de novo, né, por causa da legislação do lugar, ele não conseguiu fazer. Todas as lojas que ficam próximas à entrada têm uma altura maior e à medida em que vai chegando perto do castelo, elas vão diminuindo as construções, pelo menos a fachada, né? Então, com isso, de novo, né, tem-se uma impressão que o castelo é maior do que ele é. Também quando o castelo, né? Aquele corredor que passa por dentro do castelo, que é cheio de vitrais e tudo mais, que a gente usa para mudar de land, que eles falam, né? Então você vai para a terra do Futureland, para o Adventureland, para a área das princesas. Então, esse corredor, ele tem uns vitrais muito bonitos da história da Cinderela. E eu duvido que alguém tenha reparado que num determinado mosaico, tem as irmãs, né? As filhas da madrasta dela, que é a Drizella e a Anastácia. E a cor do rosto delas tá diferente. Então, uma tá com o rosto verde e a outra tá com o rosto vermelho. E a explicação disso é muito bacana, que uma tá vermelha de raiva e a outra tá verde de inveja. Então, próxima vez que vocês forem aos parques, dá uma olhadinha no corredor e vê se vocês acham as filhas da madrasta, né, as irmãs da Cinderela, com essas cores de rosto diferentes. Eu confesso que eu já fui pra lá várias vezes e eu nunca reparei. Porque acho que a gente chega tão deslumbrado, né, que vê o castelo e quer sair correndo, e a gente acaba não reparando esses detalhes, né. Uma outra coisa interessante é que em absolutamente nenhuma loja de nenhum dos parques de Walt Disney vende chiclete. Isso porque o Walt Disney se incomodava muito com a parte de sujeira, então ele não queria que houvesse um descarte irregular, né, que as pessoas jogassem chiclete no chão, e isso foi um cuidado que ele teve, né. Não que as pessoas que fazem sujeira, que não respeitam, não vão fazer de outras maneiras, né, mas com chiclete, pelo menos, você pode até entrar com ele na bolsa, que não vão te proibir, mas não se vende chiclete nenhum em nenhuma das lojas. Uma outra curiosidade, isso vem dos tempos em que o parque foi aberto, né? Então vamos pensar 40, 50 anos atrás, era tudo muito mais conservador. Então, até hoje, os funcionários, eles não dizem não. Então, é uma palavra que é proibida. Se eles não souberem, eles vão perguntar. Se eles acham que não pode, eles dão um jeitinho de explicar. Mas a palavra não, negativa para um guest, não existe. A segunda, que isso vem lá de trás, né? Todos os funcionários até hoje são obrigados a cobrir as tatuagens. Então, mesmo que esteja um calor desgraçado, os que têm tatuagens no braço, o pessoal que faz braço fechado, ou como eu, né, que tem uma aqui no meio do braço, usa manga comprida. Ou passa uma base, sei lá, para esconder. Mas tatuagem exposta, em absoluto, não pode. Os funcionários também, de todos os parques, não podem usar óculos espelhados.
Eles podem usar aquela lente que escurece, que nem a gente tem aqui, mas óculos escuros espelhado não pode. E as meninas, principalmente, né, que pintam as unhas, não podem pintar com nenhuma cor fechada. Vermelho, preto, azul. Aqui no Brasil a gente vê muito, né, essas cores mais chocantes assim, mas lá não. Quiser passar um brilhinho, um rosa clarinho, um nude, ok. Mas cor forte não pode de jeito nenhum. Uma outra coisa que é interessante é que lá existe a gorjeta obrigatória. Mas, se você quiser fazer um agrado para um funcionário que te atendeu bem, você quiser agraciar de alguma maneira, os funcionários eles são proibidos de receber qualquer gorjeta. Isso porque tem as políticas todas de compliance, então eles levam isso muito a sério. O funcionário perde o emprego se ele for pego recebendo gorjeta. Uma outra interessante, né? Uma outra coisa interessante que se você estiver no parque e por exemplo, comprou um sorvete, aquele da cabecinha do Mickey, né? Que é mais famoso. Imagina que você está passeando, tá um sol danado, o sorvete rachou, caiu no chão, aconteceu alguma coisa. Mas os cachorrinhos, olha meu pequenininho aqui atrapalhando a gravação. Fica quietinho, pequenininho. Então, imagina que você comprou um sorvete e o sorvete tá um calor danado, o sorvete caiu no chão. Lá, aqui no Brasil, a gente fala, bom, problema seu, né? Caiu no chão, paciência. Lá não. Lá se você chama um funcionário, mostra, avisa, né? Olha, eu comprei um sorvete, caiu no chão, eles vão te dar um outro de graça. Porque a ideia de Walt Disney é ser um lugar dos sonhos. Então, nunca você ter nenhuma insatisfação, ter alguma tristeza, alguma coisa que te abale, de qualquer maneira, ter uma chateação. Então, eles fazem de tudo para cercar você de cuidado, para você se sentir pleno, feliz e vibrante o tempo todo. Isso é muito bacana. Outra curiosidade é que no Animal Kingdom, como existe aquela parte do safari, que tem os animais de verdade, né? Então, em todo parque Animal Kingdom é proibido balão de qualquer natureza. E agora muito mais, né? Canudos plásticos, mas itens, né? Pratinhos, tal, tudo plástico não pode. Porque eles têm receio disso ter um descarte irregular e acabar caindo perto dos animais, eles podem morrer, engasgar, né? Muito perigoso. Aí eu achei uma muito bacana. Vocês já repararam que não tem inseto nenhum no parque? Você não vai chegar lá e eu sou super alérgica, né? Falar assim, tomei uma picada nos parques da Disney. Não acontece. Muito embora os parques sejam feitos em cima de uma área de pântano, né? O que seria natural, até ter um monte de bicho. Além da pulverização de remédio lá para inseto, eles deixam criadas, né? E em volta dos parques, várias galinhas. E as galinhas se alimentam de insetos. Então a gente não vê, porque elas ficam perto das fronteiras do parque, do lado de fora. Mas são galinhas cuidadas, bem cuidadas. E que ficam no entorno lá para evitar que tenha insetos. Eu achei muito interessante. A mesma coisa com ratos. A gente não vê ratoeiras pelo parque. E certamente, um parque desse tamanho devia ter um monte de lugar que os ratos iam adorar entrar, né? O que eles fazem? Isso também é uma coisa que a gente não percebe. Eles têm mais de 200 gatinhos dentro do parque. E esses gatinhos andam livremente pelo parque e eu confesso que eu nunca vi nenhum. Eles têm tratamento médico, têm veterinário, são todos chiquinhos, ganham comidinha e tal. Justamente eles ficam livres no parque para garantir que não haja ratos. Então é uma saída bacana, com bichinhos que são muito bonitinhos e que eu confesso que eu nunca vi nenhum. Então é muito, muito engraçado isso. Outra curiosidade, na parte de Epcot, que tem aquele aquário grandão, que chama The Seas with Nemo. Existe um aquário com vários tipos de peixes. Esse aquário pode ser visto inclusive no restaurante que tem na saída da atração. Dentro desse aquário, pode ser, a pessoa que quiser pode mergulhar. Você fala assim, um aquário pequeno. Não, a geosfera, aquela bola de Epcot, cabe inteira dentro desse aquário. Então o aquário é muito grande. A gente vê pouquinho do restaurante e tem uma outra passagem para conhecer o aquário, a gente não tem ideia da dimensão que é aquilo. Mas se você tem interesse em mergulhar nesse aquário, isso é possível pagando a bagatela de $180, né? Tá certo que o custo é um pouquinho alto, mas vamos dizer que não é uma experiência que você tem todo dia, né? Não é um mergulho qualquer que você faz por aí, é uma coisa um pouco inusitada. Cara, mas inusitada. Uma outra coisa bacana é que a entrada nos hotéis do complexo é gratuita. Qualquer pessoa pode chegar em qualquer hotel do complexo e falar, quero conhecer, posso entrar? E pode. E especialmente no All Star Movies, que é um dos hotéis econômicos da Disney, se você chegar no restaurante do All Star Movies e você falar que você quer ter acesso ao cardápio secreto, a pessoa que te atender vai te fazer algumas perguntas sobre Disney para saber se você é um fã mesmo. E dependendo das suas respostas, ela te abre um cardápio secreto.
Esse cardápio secreto, não sei se vocês lembram, ou quem mora aqui no Brasil, né? Nas praias do nosso litoral, em Santos, Guarujá, tinha um monte de fotógrafo quando a gente era pequenininho. E eles tiravam as fotos e depois entregavam pra gente parecia um visorzinho pequenininho de plástico. A gente colocava assim no olho e via a foto. Lá, esse cardápio secreto, ele só aparece num tipo de um binóculo, assim, que nem esses visorzinhos. Então, quando você consegue, né, responder as perguntas da pessoa lá do All Star Movies, do restaurante, e ela te dá o cardápio secreto, ela te dá nesse binóculo, você vê, são pratos bem estranhos, assim, bem diferentes, né? Sobremesas bacanas, que não tem em todos os restaurantes. E você escolhe as sobremesas por esse binóculo, essa máquina aí onde eles carregam, e só tem lá, não tem mais nenhum lugar. É o único lugar do complexo todo que tem o cardápio surpresa. Última coisa, que agora vai completar 50 anos dos parques, então, só como comentário, né, o castelo já passou por algumas transformações. A gente viu no ano passado que ele foi pintado, então a cor dele, que a gente lembra tanto, tá diferente, mas não é a primeira vez que ele muda. Então, quando os parques completaram 25 anos, ele foi todo decorado em formato de bolo, como se fosse um bolo com chantilly, com coberturas, então ele foi modificado. Quando abriu a atração do Stitch, o castelo foi muito engraçado, ele foi coberto com um negócio branco, parecia papel higiênico, como se o Stitch tivesse passado lá, bagunçado o castelo inteiro, e tinha até uma plaquinha, né, eu, Stitch, estive aqui, né, e o castelo em todo enrolado em coisa que parecia papel higiênico de aprontação dele. E agora, com 50 anos, né, que eles pintaram, deram um layout novo, que será que vem de decoração, né, essa que é a dúvida da gente, a ansiedade. Como tem mais uns minutinhos, eu vou até contar pra vocês uma experiência minha de gente que esquece de como as coisas funcionam, né? As crianças eram pequenas, nós tínhamos levado pela primeira vez aos Estados Unidos, e no dia da queima de fogos no castelo, né? Antes, o que antecede a queima de fogos é um show com os personagens num palco que fica na frente do castelo. Nesse dia, a gente falou pra eles, vamos ficar bem perto, porque a gente vê os personagens lá bem perto do palco. E depois a gente vê a queima de fogos aqui. E a gente conseguiu um lugar bacana, a gente botou as mochilas, deitamos, que ainda ia demorar pro show, né? Então todo mundo deitado, olhando pro castelo. Aí começou o show, a gente sentou, assistiu. Aí eles avisaram que ia começar a queima de fogos, a gente olhando pro castelo, né? Vendo aquelas luzes e tal. E começamos a ouvir barulho de fogos, a gente não via coisa nenhuma. O que tá acontecendo, né? Depois que a gente foi se tocar, porque nós olhamos pra trás, todo mundo tava pra avenida da Main Street. E a gente tava na boca do gargalo, a queima de fogos é por trás do castelo. Então a gente ficou até tarde no parque, com as crianças pequenas, eles tinham 8 anos na época, e a gente não viu bolacha da queima de fogos. No ano seguinte que nós retornamos, a gente já aprendeu, então a gente ficou na linha da Main Street, perto da primeira lojinha. Você sai daquela praça redonda na frente do castelo, e aí de longe você consegue ver os fogos por trás. Mas essas e outras experiências a gente vai adquirindo com a visita, né? Essas curiosidades que eu contei pra vocês. Garanto que na próxima visita, a primeira coisa que vocês vão procurar é nesse túnel embaixo do castelo, as irmãs da Cinderela, uma com a cara verde e uma com a cara vermelha. Porque essa é a que eu vou procurar primeiro, com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa segunda bateria de curiosidades, né? Da Disney, dos bastidores, né? Coisas que a gente não costuma ver sempre. E eu tô pensando agora, no próximo vídeo, aproveitar que a gente tá de férias, pegar um lugar do Caribe bacana pra gente conversar e eu dar dicas, provavelmente Cancún e Cozumel. Lá eu conheço bastante também e acho que vai ser um vídeo bem bacana. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham um fim de ano maravilhoso, na medida do que a gente pode ter, que todas as famílias estejam com saúde, passem muito bem e que a gente entre em 2021 com boas notícias, com boas perspectivas, com recuperação para todo mundo, tanto de saúde para os que adoeceram, como financeiramente, coisas emocionais que abalaram muito, né, desde março todo mundo, pelo menos a grande parte que eu conheço em casa. E eu espero que seja realmente um 2021 muito melhor para todos nós. Então, eu espero que vocês estejam bem, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!